E aí, meu povo, o que acontece? O AI-5, ele foi criado no governo Costa e Silva, né, diante de todas aquelas manifestações que estavam acontecendo, os militares se viram na necessidade de endurecer o regime, mas não é no governo dele que ele é aplicado, de fato, até porque ele foi criado já no final do governo Costa e Silva. Então, ele é criado no governo Costa e Silva, mas ele é, de fato, implantado, aplicado no governo Médici. Logo, é no governo Médici que a gente tem o ápice da repressão da ditadura militar, é considerado o presidente mais repressor de todos, né? Então, ele fazia parte da linha dura dos grupos radicais e ele governou entre os anos de 1969 a 1974. E aí, o que a gente vai ter de destaque aqui no governo dele, gente? Primeiro, prisões, torturas, assassinatos, desaparecidos. O que eram esses desaparecidos, gente? As pessoas eram presas e nunca mais ninguém ouvia falar dela. Simplesmente sumiam do mapa. A quantidade de pessoas que foram enterradas como indigentes, né, de famílias que até hoje não sabem o paradeiro da mãe, do irmão, do tio, do pai, porque simplesmente desapareceram, ou seja, foram mortos e muito possivelmente torturados das piores maneiras possíveis. Houve uma repressão intensa e eliminação da guerrilha de esquerda. E aí, como é que se deu esse controle, essa perseguição intensa de quem era contra o governo, principalmente dos guerrilheiros, gente? Foi criado alguns órgãos, né, para que essa perseguição funcionasse. Então, primeiro a gente tem a criação do SNI, Sistema Nacional da Informação. O que era esse órgão, gente? Ele era responsável por investigar grupos guerrilheiros, pessoas que estivessem agindo contra o governo, artistas, escolas, nas universidades, no campo administrativo, enfim. Eram a eles, ao Sistema Nacional de Investigação, que eram mandadas as denúncias. E aí aqui a gente tem uma participação bem ativa da sociedade dos civis, porque eles chegavam muitas vezes a esses grupos por denúncia dos civis, né? Então, por exemplo, tinha alguém aqui e aí a pessoa viu uma movimentação diferente na casa do vizinho, sabe? Pessoas estranhas aparecendo frequentemente. E aí ali eles já mandavam uma carta ou ligavam para o SNI, mandavam cartas na verdade, falando, olha, tem uma movimentação estranha aqui no meu vizinho, ou na casa do meu vizinho, eu acho que são comunistas, que são aqueles bandidos e tal. Os bandidos, no caso, os guerrilheiros, né? E aí, a partir desse momento, o SNI já começava a investigar, entendeu? Essa informação. Então, era a central de todas as informações, investigações, eram os interventores, aquilo que eles conseguiam descobrir era enviado pelo SNI. Então, o SNI era o órgão de investigação de tudo que acontecia. Para vocês terem uma ideia, gente, a galera mandava para o SNI até denúncias do que eles assistiam nas novelas, porque tudo era censurado, né? A música era censurada, o que passava na TV também era censurado, nos jornais tudo era censurado. Então, assim, os autores de novelas, quando iam escrever uma novela, os capítulos, primeiro eles tinham que mandar todos os capítulos para os militares. E lá eles iam ler. E eles marcavam com X, depois fizeram até carimbos, dizendo, ó, essa cena aqui não pode, isso aqui também não pode. Isso quando não acabava com a novela inteira, né? Houveram novelas que sequer chegaram a ir para o ar, porque os militares não permitiam. E essa censura não era só no campo político, mas da moralidade também. Os civis, a sociedade, mandavam cartas para a SNI discordando de programas de TV que eles achavam um absurdo, o que o apresentador tinha falado, ou novelas em que houve uma cena em que a irmã traía
a outra irmã com o cunhado, sabe? Então eles achavam que aquilo era televisão incentivando a traição na família. Então, assim, aqueles grupos conservadores que mandavam, pediam a retirada da novela, a retirada do programa de TV, né? Então, assim, essa censura, ela não era só feita pelos militares, mas era alimentada pela sociedade, principalmente a elite conservadora e cristã, né? Então, é mais um sinal e uma prova da participação do povo no processo de ditadura que o Brasil sofreu. Para além do SNI, gente, nós temos o DOPS. Aí a gente vai para o DOPS. O DOPS, gente, era aqueles que o SNI investigou e foi acusado, ele agora ia ser perseguido. E essa perseguição, a prisão, era a responsabilidade do DOPS, tá? Uma vez que o cara foi preso, foi perseguido, foi preso, está agora no domínio dos militares, aí dependendo do que ele tinha feito, aí ele poderia ter uma prisão normal ou ele ia para a parte mais tensa desse esquema de controle da ditadura, que era o DOI-CODE e a Operação Bandeirantes. Primeiro se chamou Operação Bandeirantes, depois passou a ser chamado de DOI-CODE. E o que eram esses dois órgãos, gente? Era a galera da tortura. Dentro do DOPS havia uma sala, a sala da Operação Bandeirantes ou a sala do DOI-CODE. E era nessa sala em que as torturas aconteciam, sabe? Então, o SNI recebeu as denúncias, investigou, mandou para o DOPS, que prendeu, e lá, a partir do interrogatório, é que era decidido o que ia ser feito com ele. Gente, se fosse mandado para a sala do DOI-CODE da Operação Bandeirantes, muito provavelmente, dificilmente essa pessoa sairia de lá, é porque ela seria torturada. Então, os militares que faziam parte do DOI-CODE, da Operação Bandeirantes, eram os militares que faziam as torturas diretamente. No governo do Médici, gente, vai ser um momento onde ele vai ter uma grande popularidade. Então, vejam só, no ápice da tortura, da repressão do governo militar, é um momento também de grande popularidade deles também. E essa popularidade, gente, vai ser na base de muita propaganda que ele fazia enaltecendo o trabalho dos militares e de muita censura também, como eu acabei de falar. Livros eram censurados, novelas, programas de TV, jornais, músicas, peças, tudo, gente. Nada acontecia no Brasil se não fosse aprovado pelos militares. Nesse momento também a gente vai ter alguns slogans ufanistas e otimistas, como Brasil, ame ou deixe, ninguém segura mais esse país. Isso porque no governo Médici, gente, até então, tanto no governo Castelo Branco quanto no Costa e Silva, a economia do Brasil só piorava, né? Ou seja, aquele negócio de tornar o Brasil próspero nas mãos dos militares até agora tinham passado longe. E aí, graças a alguns empréstimos feitos, o Médici ele consegue dar uma certa ascensão à economia do Brasil. É o que a gente chama de milagre econômico, onde vai ser um período em que a inflação, a gente vai ter uma baixa da inflação, a taxa de desemprego vai diminuir, as pessoas passaram a ter um poder aquisitivo e a poder estar comprando. É um momento que a televisão começa a se espalhar pelo Brasil. Então, ele aproveita esse momento de ascensão econômica para fazer propagandas ufanistas, sabe? Para se vangloriar os militares. Então, por isso, o Brasil é o meu deixo, ninguém segura mais este país, né? Paralelo a essa ascensão econômica, é um momento de algumas conquistas esportivas do Brasil. Por exemplo, no futebol, o Brasil vence a Copa de 70, então ele valoriza essas conquistas esportivas, fazendo uma associação da vitória com o sucesso do governo. Então, tipo, olha, tá vendo como no Brasil tá maravilhoso? Até o Brasil venceu a Copa, a economia tá bem, tudo tá bem. Os militares e tudo isso porque os militares estão no poder.
Então, ele vai utilizar desses fatores externos para associar ao sucesso do seu governo. Para além disso, ele faz algumas obras faraônicas, como a rodovia transamazônica, Ponte Rio-Niterói. A gente tem aqui alguns exemplos dos símbolos que eu falei, né? Brasil ame ou deixo, a seleção de 70, né, que venceu a Copa, o slogan Ninguém Segura Mais Este País, aqui é aquele brochinho, né, da Semana da Pátria. Aqui o Carlos Alberto, o presidente Médici, e o Zagallo, juntos ali erguendo a taça. Aqui a gente tem algumas das obras faraônicas que eu falei para vocês, a ponte Rio-Niterói, a usina de Itaipu, a Transamazônica. E essas obras faraônicas, gente, alguns governos gostam de fazer porque se eternizam, né? É algo físico, é algo que as pessoas vão sempre relacionar aquela obra à pessoa que mandou fazer. Então, como ele gostava da valorização da sua autoimagem, ele focou bastante no seu governo nessas obras faraônicas de grande porte, né? Que pudessem levar o nome dele para o resto da vida. Muito bem, meu povo. Ou seja, só recapitulando aqui no governo Médici, a gente tem de destaque a implantação do AI-5, o ápice da repressão, da tortura, da perseguição, os órgãos ali de controle SNI, DOPS, da COD, um milagre econômico passageiro, um momento ali que a economia do Brasil melhora um pouquinho, enfim. Mas o fato é que, no final do governo Médici, o milagre passou, né? Aquele momento em que o Brasil respirou um pouquinho melhor economicamente, caiu e o Brasil volta para a realidade que é a crise econômica. E aí já são 10 anos de ditadura civil-militar no Brasil. Então, como todo controle, como toda repressão, isso requer um investimento muito grande. E sem um avanço econômico, o governo começou a se desgastar, tanto economicamente como politicamente também. E aí, por isso que, em 1974, a gente vai para o quarto presidente militar, que é o Ernesto Geisel, e esse já era da Sorbonne, ou seja, ele já volta aí para o lado dos militares menos radicais, e os militares agora com a nova proposta de uma certa abertura política. Mas essa abertura não se daria de uma hora para outra, tá? Essa abertura seria feita de uma maneira lenta, gradual e segura. Isso falas do Ernesto Geisel, né? E aí, o que a gente vai ter de importante no governo dele? Primeiro, a crise econômica. Tá, de grande novidade. Mas, gente, essa tava tensa. Isso por quê? Porque nessa década de 70, nesse momento, o mundo estava sofrendo com a grande crise do petróleo devido a problemas lá na parte do Oriente Médio, enfim. Estados Unidos, aquela situação tensa lá para aquelas bandas. E isso acabou respingando aqui no Brasil. E aí, para tentar solucionar essa questão da crise do petróleo aqui no Brasil também, é que ele investe no programa Proálcool, né? Para além disso, ele cria um plano econômico, o segundo PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento, onde nesse plano a gente tinha novos empréstimos, mais importações, busca de novos mercados para exportação, tentativa de substituir importações. Enfim, foi a tentativa aí de recuperar a economia. Só que aí, meu povo, no campo político, como eu falei inicialmente, ele disse que o Brasil ia ter uma certa abertura política, né? Depois de 10 anos, a primeira vez que algum militar falou em abertura política, ainda que lenta, gradual e segura. E realmente foi. A partir desse momento, as manifestações, os estudantes, os artistas, a galera que estava aqui reprimida começou a ver assim um caminho, uma brecha para voltar às manifestações. E
essas manifestações vão ganhar realmente força depois que em 1975, em outubro de 75, vai haver o assassinato do jornalista Vladimir Herzog sob tortura. O que aconteceu, gente? O Vladimir Herzog foi convidado a depor na delegacia e ele simplesmente amanheceu morto, né? Enforcado. E aí os militares disseram que ele tinha se matado, que havia sido suicídio. Tremenda cara de pau, né, meu povo? A pessoa vai para a delegacia participar de um depoimento, amanhece no outro dia morto, e foi ele mesmo que se suicidou. E lógico que foi assassinado, mais uma vítima de tortura. E aí, quando o povo fica sabendo do assassinato do Vladimir Herzog, que era uma pessoa conhecida, isso dá uma força assim, muito grande, novamente, a novas ondas de manifestações, das pessoas ali cansadas já, sem aguentar mais a ditadura, de lutar pelo fim dela. Nesse momento, gente, em que os militares começam a ver o aumento das manifestações, é quando eles freiam essa parte da abertura. E para vocês verem, né, era um momento de abertura política e o jornalista ainda tinha sido assassinado. Então, imagina no ápice da tortura que foi como no governo Médici. Mas o fato é que, nesse momento, o governo recua, né? E aí vão criar algumas leis de controle maior à sociedade. Ou seja, o governo Geisel é marcado por uma certa contradição, porque ele inicia ali propondo uma abertura política, mas no meio do caminho ele volta atrás e toma as medidas mais radicais, mais autoritárias. Como, por exemplo, a gente tem a Lei Falcão, em 1976, com limitação da propaganda política. E em 77, as leis do pacote de abril, onde houve o fechamento do Congresso novamente, o mandato presidencial de 6 anos e a criação dos senadores biônicos, que eram uma espécie de senadores duplos agora, para aumentar ainda mais o controle dos estados. Então, é um momento de recuo, assim, meio que se arrependeram de tentarem uma abertura política no Brasil. Mas as manifestações continuaram. E aí, em 78, no finalzinho do governo de Geisel, a gente tem o fim do AI-5, né? Que aí foi mais um passo rumo à abertura política, que foi o fim do auge aí das torturas no Brasil. Então, a revogação do AI-5 aconteceu no governo de Geisel. E aí, após o fim do AI-5, as pessoas agora vão com tudo para as ruas, né? E voltam aos movimentos estudantis, os estudantes, o cinema, os operários vão fazer várias greves pedindo pelo fim da ditadura. E entre essas greves, a mais famosa é a dos sindicatos do ABC Paulista, onde a gente tinha como líder o Lula, que era um líder sindical. Então, daqui a gente vê a trajetória, né, de líder sindical a presidente da República. Gostem ou não, a favor ou não, independente disso, é uma trajetória realmente que a gente tem que destacar, porque não é todo dia que a gente tem um pobre líder sindical se tornar presidente do Brasil, presidente de um país. E a gente chega finalmente nesse momento de ápice de luta, de retorno, na verdade, das manifestações contra a ditadura militar, no último presidente, que é o João Figueiredo, que governou entre os anos de 1979 a 1985. E aí aqui a gente vai ter, primeiro, a conclusão do processo de abertura política iniciada com Geisel, né, mas avançava, voltava, avançava. O João Figueiredo ele vai dar continuidade a esse processo de abertura política. A velha crise econômica permanente, né, inflação altíssima, desemprego, empréstimos com altos juros e um grande desgaste do governo. Já eram 21 anos de ditadura e a ditadura realmente estava desgastada. E
na medida em que havia o desgaste do governo, havia o aumento da oposição, da luta pela democracia, a economia do Brasil em frangalhos, não houve avanços, não melhorou em nada. E aqui é importante, gente, algo da gente destacar. Às vezes você pode conversar com alguém que viveu o período da ditadura militar, seu avô, enfim, alguém mais antigo da sua família, e eles podem dizer que no período da ditadura ninguém roubava, não tinha corrupção. Gente, teve, e muita, sabe? A diferença é que o povo não sabia, não se divulgava, a imprensa não podia divulgar, não aparecia nos jornais, as pessoas não tinham acesso a essa informação. É só a gente pensar em como a gente tem acesso a tudo que acontece na política hoje. Como é que a gente fica sabendo dos escândalos de corrupção que acontece na política? Porque passa na TV, tem nas redes sociais, na internet. Então, assim, é através do acesso à informação que a gente tem, da liberdade que os veículos de comunicação têm de denunciar, de falar sobre o que está acontecendo na política, que a gente fica sabendo de tudo que acontece. Mas na ditadura, sem liberdade, como é que as pessoas iam saber da corrupção que acontecia? Não tinha. Então, se criou essa falsa ilusão de que não havia corrupção na ditadura militar. Havia sim, e muita, ok? E aí, continuando aqui com João Figueiredo, em 1979, em agosto de 1979, nós temos a lei da anistia, que foi quando a galera que havia sido exilada pôde voltar para o seu país, pôde voltar para o Brasil, né? Exceto os envolvidos com luta armada e atos terroristas, esses não puderam voltar. E aí, mas teve um acordo, tá, gente, para a lei da anistia ser aprovada. Os militares negociaram que eles traziam de volta a galera que tinha sido exilada, porém não haveria investigação aos crimes acontecidos no período militar. Então, olha só a sacanagem dos caras. Fizeram milhares de coisas terríveis, mas assim, nada deveria ser investigado, né? E aí, entre essa galera que retornou, nós tivemos o Leonel Brizola, o Luiz Carlos Prestes. Gente, quando eu falo que a vida deste homem é o próprio exílio, gente, lembram dele? Fez parte do tenentismo lá na República, no período do início da República. Liderou a ANL, quando foi-se embora, quando voltou foi socialista, e aí liderou lá a ANL, fez parte da Intentona comunista, foi exilado. Ficou preso 9 anos numa cela, darará, a mulher morreu. Veio o Estado Novo, depois que o Estado Novo termina, que vem a redemocratização, volta para o Brasil e se alia ao PCB, lidera o Partido Comunista Brasileiro, mas aí o Dutra põe na clandestinidade e ele é exilado de novo. Voltou depois, e aí com a ditadura militar, ele foi exilado mais uma vez e retorna só agora em 1979. Então, assim, falou em Luiz Carlos Prestes, falou em exílio, né? Acho que ninguém foi exilado, tanto exilado como o Prestes. E o Miguel Arraes também, assim como os cantores, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, essa galera toda, todo mundo que havia sido exilado, exceto os envolvidos em luta armada e atos terroristas. E aí, gente, a gente passa para o processo de redemocratização do Brasil. E aí, depois que acaba, gente, esse momento, né, a gente vai ter a pluripartidarização no Brasil. É o momento em que o Brasil deixa de ter o bipartidarismo e volta a ter vários partidos políticos, e aí vão surgir vários. E aí, nesse momento, gente, é importante uma coisa. Se caminhava para o fim da ditadura, né? O Brasil estava vivendo essa abertura, processo de abertura política,
Mas dentro dos militares, do grupo dos militares, havia uma parcela que era contra essa abertura política, que queriam ainda que permanecessem a ditadura militar, que era a galera da linha dura, a que queria que a ditadura fosse algo permanente no Brasil. E aí eles vão reagir a essa galera, a esses militares que estavam permitindo a abertura política, com atentados terroristas em bancas de revistas contra a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, mas a principal, e que foi inclusive a desmoralização da linha dura, foi o atentado do Rio Centro, no dia 30 de abril de 1981, que foi onde eles pegaram bombas, iam colocar dentro de um carro da polícia, e depois que elas explodissem, eles iam acusar que tinham sido os comunistas, justamente para mostrar para o povo em que o comunismo ainda existia, que o perigo comunista ainda acontecia, e que era preciso que a ditadura continuasse. Eles iam utilizar pela milésima vez a mesma desculpa para permanecer com o golpe, né, continuar a ditadura no Brasil. Mas aí o que acontece, gente? Os policiais, os militares, no momento em que estavam lá colocando as bombas, não sei o que aconteceu, mas o fato é que elas explodiram. E aí foi a desmoralização, né? Porque ficou provado a armação que eles estavam fazendo. O fato é que, assim, na minha opinião, talvez essas bombas não tivessem explodido e com a facilidade que a gente tem de aceitar os golpes, talvez a ditadura tivesse aí se arrastado por mais tempo. Gente, em 1985 vai acontecer um movimento chamado Direta Já. O que vai acontecer? Em 1986 seria um período de novas eleições, e aí um carinha chamado, um deputado, Danta de Oliveira, ele vai propor a emenda constitucional de permitisse que em 1986 as eleições fossem diretas, né? E aí, com toda aquela empolgação, com a abertura política, com o fim da ditadura militar, vai haver esse movimento que lutava, que foi às ruas pedindo por eleições diretas, né? Para que o povo, depois de 21 anos, pudesse finalmente eleger diretamente o seu presidente. E foi toda uma tensão, assim, uma ansiedade para ver o resultado da votação no Congresso. E aí o resultado foi que as eleições seriam indiretas, né? Venceu a galera que preferiu que as eleições continuassem sendo indiretas. Então, apesar do movimento Direta Já ser um movimento que pediu por eleições diretas, em 1986 elas foram indiretas, né? Quem escolheu o presidente ainda foi o colégio eleitoral. E aí nós tivemos dois nomes. Do lado dos militares, o Paulo Maluf, e do outro lado, de oposição, digamos assim, o Tancredo Neves, e quem acabou vencendo foi o Tancredo Neves. É importante colocar que tanto o Paulo Maluf quanto o Tancredo Neves, eles fizeram parte do colégio eleitoral a ditadura inteira, né? Mas a vitória do Tancredo Neves realmente marcava o fim do período militar por ele ser um civil. Então, depois de 21 anos, finalmente nós tínhamos um civil no comando do Brasil. Então, essa vitória foi assim comemorada pelos brasileiros, porque ela representava, de fato, o fim da ditadura civil-militar no Brasil naquele momento. Só por curiosidade, quando a ditadura acabou e alguns militares foram entrevistados, né, sobre o fim, né, da ditadura, e eles disseram que o que eles achavam dessa conquista, né, da democracia e tal, e eles falaram que, olha, não, o povo não conquistou a democracia. Na verdade, os militares resolveram devolver a democracia para o Brasil porque achamos que é o momento certo. Eu posso, gente, com uma coisa dessa? Tanta luta, tanta gente morrendo, e o cara ainda quis tirar, né, o mérito de toda a galera que lutou o retorno da democracia. Enfim,
O Tancredo Neves, gente, ele não chega a assumir o governo porque ele tem um infarto e morre antes mesmo de assumir, e quem fica no seu lugar é o José Sarney. E aí, a partir desse momento, a gente encerra o período da ditadura militar e inicia o que a gente chama de nova república, né? Onde nós temos um momento de redemocratização do Brasil, de um retorno de democracia, e o povo voltou a eleger o seu representante de forma direta, tá? Foram mais de 450 mil pessoas mortas durante o período da ditadura civil-militar. Então, é realmente um período em que não pode jamais ser esquecido, né? Porque as suas consequências foram as piores possíveis. E se hoje a gente tem o direito ao voto, a gente tem liberdade de expressão, liberdade de política econômica, se a gente pode usar a nossa voz, é graças a essas pessoas que tanto lutaram, que morreram em nome de uma democracia que parece, infelizmente, para alguns, que ela não tem importância, né? E assim a gente encerra os conteúdos sobre a história do Brasil. Ao longo do ano, nós pudemos ver o quanto a nossa história foi e ainda é construída à base de golpes, né? Foram muitos, e isso muito provavelmente se deve ao fato de termos uma sociedade que tem uma educação fragilizada, principalmente a educação política. Afinal, o governo sabe que investir em educação é ter uma sociedade que pensa, que critica, que reivindica os seus direitos. E isso eles não querem de jeito nenhum. A ditadura acabou há mais de 30 anos, mas infelizmente ela não é um assunto do passado. Ela cada vez mais, nos últimos anos, ela tem se tornado uma pauta do presente. São vários os grupos na internet ou mesmo nas ruas que pedem intervenção militar. Outro dia pediam pelo retorno do AI-5. Então, meus amores, a luta continua, e que a gente saiba em qual lado da luta a gente deve estar, e que eu espero que seja sempre em defesa da democracia, sendo sempre resistência. Então, muito obrigada pela atenção. E no blog, gente, para que vocês entendam melhor como que se deu as torturas, né, durante a ditadura, eu deixei 2 vídeos, tá? Um são depoimentos de vítimas que sofreram torturas no período, eles relatam detalhadamente o que eles passaram, e o outro é os 2 lados da moeda, onde a gente tem um militante do período que lutou contra a ditadura e o depoimento de um militar, né, um dos torturadores daquele período. Esse depoimento fez parte da Comissão da Verdade, que é o órgão no Brasil que investiga os crimes que aconteceram na ditadura. Então, vale a pena assistir, vejam com calma e, como eu já disse, que a gente continue sendo resistência. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Não recuo nem em pensamento, eu sigo um movimento que pra mim é natural, de resistência cultural. O bicho pega meme aqui na selva de pedra, tipo o lixo deles abraçou, já era. Te torno militante com medo de militares, cagou na ideologia e joga ética pros ares. Sou moleque sinistro, entrego meu suor, pelo que eu tenho visto só faz de mal a pior. A paciência é curta, a ignorância tanta, sei até mata o leão, mas não foge das antas, a rua cobra.